Então vamos falar de um assunto pouco conversado, pouco discutido e pouco conhecido. Vamos falar de depressão pré-parto e de depressão pós-parto. E calma, vamos se acalma, que nesse momento você deve estar pensando, meu Deus, quanta coisa. Vamos conversar. Eu sou a Daiane e esse é o Muitas de Mim. Bem-vindos ao canal. Eu quero pedir para você já deixar o seu like, já se inscrever. Tudo tá começando agora. A gente tá aqui um breu, tudo mato ainda. Então vamos moldar tudo direitinho. Não sou especialista em nada, quero falar como Daiane, como a mulher, como a mãe, como a pessoa que eu sou. Vou contar a minha experiência e o que eu passei. Quando eu engravidei, eu estava passando por um momento já bem difícil da minha vida anteriormente. Eu sabia que eu precisava de um tratamento, de um cuidado, de uma atenção ali maior nessa questão psicológica. Porém, eu fui me negligenciando, eu fui me deixando de lado. Assim, a depressão, ela sempre foi vista como falta de Deus, falta de oração, falta do que fazer, né? E é o que a gente vê muito aí enraizado na sociedade. De que é isso? Tá querendo chamar atenção, é falta do que fazer, isso não existe, né? E eu tinha muito essa cabeça, então eu deixei de me acolher exatamente por ter esse pensamento. E antes de eu engravidar, quando eu tinha crises, quando eu ficava mal, quando eu tava lá pra baixo, lá no fundo do poço mesmo, sempre tinha alguém pra me chamar pra sair, sempre tinha alguma coisa pra fazer, então eu saía, bebia, enchia a cara, ficava doida, depois eu voltava pra casa e dormia. No outro dia eu ia estar bem? Não ia estar bem, não ia, mas eu ia trabalhar. Me afundei no trabalho, cheguei a trabalhar mais de 12 horas no dia, fazer várias extras, hora extra, feito uma louca, só pra eu não ficar, sabe, em casa pensando, só pra eu não ter que lidar com aquilo que estava acontecendo comigo. Então, quando eu engravidei, eu tinha pra mim que assim, eu tava passando por um momento legal, tava tudo ok, eu não precisava de mais nada. E há uns 2 meses antes, eu tinha sido mandada embora de um emprego que, assim, eu queria muito, sabe? Eu queria muito ser mandada embora, eu queria muito sair de lá. E eu já tinha planos com o dinheiro, eu já tinha toda uma outra questão. Na época eu morava sozinha e eu tinha outros planos. Foi então que eu descobri a gravidez e foi tudo muito recente. Eu tinha acabado de conhecer o meu esposo. Conheci não, a gente se reencontrou. Fazia 4 meses que a gente tinha se reencontrado e tinha iniciado ali um relacionamento. Então assim, a gente ainda estava se conhecendo nessa questão, né, de relacionamento. E foi aí que eu descobri a gravidez. E ali pra mim, assim, o mundo desmoronou. Eu tinha acabado de ser mandada embora, ele tava desempregado também, vivia de bicos, enfim. E assim, eu pensei, pô, eu não engravidei na adolescência, mas eu senti que eu tinha engravidado na adolescência. Foi como se assim, eu falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer, sabe? E eu sempre tive pra mim assim, pariu, cria. Não vamos dar pros outros, não vamos colocar pros outros criar. Não tenho nada contra, gente, quem tem rede de apoio, quem tem pessoas pra ajudar, quem é isso, quem é aquilo, cada um com seu cada um, entendeu? Eu tive essa mentalidade e foi isso que eu coloquei na minha cabeça. E assim, a partir do momento que eu vi o positivo, uma chavinha virou aqui, sabe? Foi uma loucura. Eu me enjoei da cara do meu marido e aí eu expulsei ele da minha vida, assim, uma loucura. Eu coloquei na minha cabeça que eu ia fazer aquilo sozinha e que eu ia dar conta, mesmo não sabendo como dar conta daquilo. Eu me pressionei muito. A partir do momento que eu descobri o positivo, assim, eu enlouqueci. Eu fiquei, como é que eu vou conseguir um emprego? Quem vai dar emprego pra uma grávida? Eu não vou conseguir mentir que eu tô grávida. E foi uma loucura, sabe? Foi tudo uma loucura muito grande. E aí nisso, os 2 primeiros meses eu passei sozinha. Eu não quis incluir o pai da minha filha nisso. Não quis que ele estivesse perto de mim. Eu enjoei muito da cara dele, assim, que pra mim foi algo muito difícil, sabe? Ali no início. Eu precisava processar tudo isso. E aí ali já começou uma loucura na minha cabeça, já comecei a impressionar, eu já comecei a me sentir sobrecarregada. Eu fui puxando tudo aquilo pra mim. E logo se iniciou a pandemia. Logo estourou a pandemia.
onde a gente não podia estar perto das pessoas que a gente amava, das pessoas que a gente queria, onde as coisas foram ficando um pouco mais complicadas. Eu já morava sozinha, então eu já tinha ali uma vida eu e eu. E com a gravidez e com eu ter sido mandada embora, eu fiquei mais tempo em casa. Então eu tive mais tempo para todas aquelas questões que estavam aqui guardadas dentro da minha cabeça, que eu estava negligenciando há muito tempo. Eu tive tempo para começar a pensar naquilo. E aí acho que ali me afundou mais ainda. Não procurei cuidados, eu não procurei auxílio durante a gravidez, até porque assim eu recebia muitas críticas. Muito. A partir do momento que eu expus a minha gravidez, assim, parece que todo mundo era melhor que eu, parece que todo mundo tinha um palpite ali pra dar, e aquele negócio, é um conselho de amiga, é um conselho de quem já criou filhos, de quem tem experiência, e assim, sempre um ataque, é sempre uma coisa que vai magoar a gente. Eu acho que assim, é incrível, parece que quando a gente engravida, quando a gente se torna mãe, assim, todo mundo é melhor que a gente. Todo mundo sabe mais que a gente, todo mundo sabe, tem um palpite ali pra dar uma coisa aqui, uma coisa ali. Eu já tava muito sensível. Então, assim, eu me sentia muito incapaz. Tinha muita gente dizendo que eu seria incapaz. E eu passei os 9 meses assim. A minha gravidez, ela foi muito difícil, foi muito conturbada. Eu sentia muito enjoo, eu não conseguia comer. A cada consulta, a cada consulta de pré-natal que eu ia, era uma novidade diferente, não eram coisas boas. Eu fiz uma série de exames que depois eu vi assim que foram coisas assim, talvez que até desnecessárias, mas assim, eu fiz uma série de exames que mexeram muito comigo, mexeram muito com o meu emocional, mexeram muito comigo no geral. E eu fiquei os 6 primeiros meses, eu enjoava do cheiro de tudo, nossa, às vezes até a água que eu ia beber eu passava mal. E aí eu não conseguia comer, então eu emagreci muito. E aí começou aquela coisa, né? Isso pode prejudicar o seu bebê. Ah, você tá fazendo mal pro seu filho, pra sua filha, você tá isso, você tá aquilo. Assim, é muita cobrança, é muita loucura. E eu não conseguia, eu me sentia mal porque eu não conseguia comer. Não era porque eu não queria, eu não conseguia. Mesmo tentava empurrar, o negócio saía. E aí nos 3 últimos meses, eu consegui. O enjoo foi embora, assim, o enjoo passou, acabou o enjoo. Eu falei, glórias a Deus, agora eu vou comer pra caramba. E eu comi tudo que eu tinha direito de comer. Só que aí eu engordei mais de 10 quilos em 3 meses. Então, assim, engordei muito em pouquíssimo tempo. E aí já retornou uma série de exames de novo, uma série de preocupações. Poderia estar fazendo mal pra minha filha. E já foi toda aquela loucura de novo. Tudo mexeu muito comigo. O meu parto também foi muito traumático. Isso pode ser que é uma história que eu conte em outro vídeo, se eu tiver oportunidade. O meu parto ele foi bem traumático. Ele jamais será esquecido porque foi muito traumático mesmo. Foi no meio da pandemia. Então, assim, eu não pude ter visitas. Meu acompanhante também não pôde ficar o tempo todo ali comigo, né? Que foi o meu marido. Então, assim, foi tudo muito complicado. Muito, muito complicado mesmo. E eu não tive aquela coisa assim, aquele parto lindo que a gente via, todo mundo postando, todo mundo falando que meu parto foi o melhor dia da minha vida, eu senti uma felicidade imensa. Eu não senti aquilo. Não foi assim que eu me senti. A minha gestação inteira eu me senti muito mal, comigo mesma. Eu não conseguia me reconhecer, eu me olhava no espelho e eu não gostava do que eu tava vendo. Eu não conseguia gostar da barriga, eu não conseguia gostar do meu corpo, eu não conseguia gostar de todas as mudanças que estavam acontecendo. Eu cheguei a uma fase assim que eu cheguei a me odiar. Eu me evitava de me olhar no espelho porque eu não gostava do que eu tava vendo. Eu não gostava daquela Daiane. Hoje eu vejo as minhas fotos grávida e eu fico assim, cara, eu tava muito linda, sabe? Eu acho que foi um momento que eu queria ter aproveitado mais. Mas acabou que, né, aconteceu uma série de coisas que, enfim. E daí a minha gravidez, a gente, assim, como eu falei, foi na pandemia. E na pandemia a gente viu que muita gente engravidou, né? Todo mundo virou mãe, todo mundo, enfim. E no Instagram a gente sempre via as pessoas postando, né, que era uma alegria, um momento mais importante, mais especial. A gente via as pessoas conversando com a barriga, comprando roupinha, montando quarto, isso, aquilo. E assim, além de eu não ter condições financeiras, eu não tinha condição psicológica.
Eu não fui aquela mãe que conversava com a barriga. Eu não fui aquela mãe que adorava mostrar minha barriga. Eu não fui aquela mãe que entrava numa loja, que passava na frente de uma loja de bebê e falava, caraca, mamãe não, né? Uma grávida. Eu não fui uma grávida que passava de frente da loja do bebê e olhava e falava, caraca, eu quero essa roupinha pra minha filha, olha que lindo. Imaginava o bebê ali e tal. Eu não consegui. Não, a minha gravidez não foi assim. E eu ficava, caramba, por que eu não sinto isso? Por que eu não passo por isso? Por que isso não tá acontecendo comigo? Sabe? Eu ficava pensando, caramba, tanta gente queria ter, sabe? Queria ter um filho, queria engravidar, queria poder formar uma família, e eu tô tendo essa oportunidade, e olha como que eu tô, olha o que eu tô sentindo aqui dentro, sabe? Eu acho que eu ficava pior ainda. E depois que eu tive a minha filha, durante o parto, como eu falei, foi tudo bem complicado, enfim, eu acabei tendo que ficar um pouco a mais no hospital. Meu marido já tinha conseguido emprego, porém foi tudo muito recente. Ele pegou 5 dias de licença de paternidade, tive que ficar 4 no hospital. Então assim, ele ficou pouco tempo comigo em casa. Acho que ele conseguiu ainda pegar mais uns 2 dias pra ficar em casa comigo, mas assim, ele ficou pouco tempo comigo em casa. E foi tudo muito complicado. Como eu falei, eu me sentia muito pressionada, eu me pressionava muito, eu não me acolhia, eu já não me via de uma forma positiva há muito tempo, né? Dali, desde antes da gravidez. E aí quando eu tive a minha filha, e eu me vi assim, tendo que lidar com aquilo, porque assim, foi no meio de uma pandemia. Eu quis pegar toda a responsabilidade pra mim também. E mesmo que eu quisesse alguém ali comigo, a gente tava passando por uma pandemia, a gente tava passando por toda uma quarentena, por toda uma loucura. Então, assim, eu fiquei muito desesperada. Muito. Eu não sabia o que fazer. Eu queria pedir ajuda, mas eu não tinha pra quem pedir ajuda. Eu me vi sozinha. Mesmo tendo meu marido ali comigo, eu me sentia muito sozinha. E a depressão, ela faz isso com a gente, ela faz a gente se sentir sozinho, mesmo que a gente esteja rodeado de pessoas, mesmo que a gente tenha um monte de pessoas ao nosso lado, ela faz a gente se sentir sozinho. E aí eu me vi em um momento que eu não sabia o que fazer. Eu queria pedir ajuda, eu queria correr dali, eu entrava no Insta e eu via que tinha mães que tinha toda uma rede de apoio, que tinha umas pessoas pra ajudar, que a família tava ali. E eu não tive aquilo. E voltando novamente, foi até porque eu quis também, tá? Eu peguei toda a responsabilidade pra mim. E aí aquilo começou a pesar mais do que já tava pesando, muito mais. Eu sentia que assim, eu não era o suficiente pra minha filha. Eu sentia que não era eu que tinha que criar ela, não era eu que tinha que estar passando por aquilo, porque eu não me sentia bem comigo mesmo, sabe? Eu não me sentia bem. E assim, eu ficava, pô, se eu não tô bem, o que eu vou passar pra ela? Eu tinha na minha cabeça que a depressão pós-parto era aquele negócio da mãe que vai querer acabar com a vida do filho. Deus que me perdoe. Mas era esse pensamento que eu tinha. Eu não conhecia muito bem, eu não entendia muito, eu não sabia muito do que era. E assim, em momento nenhum eu quis o mal pra minha filha. Mas eu achava que eu era algo ruim pra ela. Eu achava que ela ficaria bem sem mim. Eu cheguei a momentos que eu pensava em arrumar minhas coisas e ir embora. Sabe? Falar, olha, sei lá, sumir. Mesmo que não fosse pra sempre, mas sumir. Porque eu achava que eu não era suficiente pra ela. Eu achava que, por tudo que eu tava passando, eu via um mundo assim, sei lá, eu vivia dentro da minha bolha, onde as pessoas falavam que eu não daria conta, que tudo que eu fazia pra minha filha estava errado, que eu não podia fazer aquilo, isso, aquilo outro. Então assim, eu falava, pô, eu tô fazendo tudo errado, tá tudo errado, gente, meu Deus do céu. Eu ficava desesperada. Até que eu falei, eu vou atrás de um tratamento. Eu preciso me cuidar porque eu preciso estar bem pra minha filha, sabe? Eu me sentia, ao mesmo tempo que eu tava cuidando dela, que eu tava dando o meu máximo, eu sentia que eu não tava sendo o suficiente. Eu sentia que eu não era uma boa mãe, eu sentia que eu não era capaz, eu sentia que ela sempre estaria melhor sem mim. Então eu falei, eu preciso procurar ajuda, porque isso não é normal. Eu já sabia que eu vinha vindo de coisas anteriores, eu falei, agora chegou no ponto, no limite. Eu preciso estar bem
para ela, por ela. Eu tenho uma filha agora, eu tenho alguém que depende de mim e que precisa que eu esteja bem. Eu preciso exercer essa função estando bem comigo mesma para eu poder dar o meu melhor para ela. E aí eu fui atrás de um tratamento, fui atrás de um cuidado. Foi onde eu descobri que eu estava com a depressão pós-parto. A depressão pós-parto ela não é uma coisa que se estende muito, desde que você procure ajuda, desde que você procure tratamento, assim que você observar que as coisas estão desandando. Eu deixei um pouco tarde, então já vinha aquela bola de neve lá do início, já vinha toda aquela sobrecarga, tudo aquilo. Então foi juntando uma bola de neve imensa, onde gerou uma coisa que, né, já estava fora dos limites. E aí foi que eu fui procurar ajuda, onde eu aprendi a me acolher, foi onde eu me desliguei pro mundo. Foi onde eu parei e pensei, pô, eu tô dando o meu melhor, eu vou continuar dando o meu melhor. A minha filha é tudo que há de mais importante na minha vida, ela é o meu tudo. E eu fui atrás disso, eu fui atrás de me cuidar pra ela, eu fui atrás de me acolher, atrás de poder olhar no espelho e falar, essa sou eu, o meu corpo mudou. Eu mudei muito, tanto por dentro quanto por fora. Hoje eu tenho cicatrizes, hoje eu ganhei algumas marquinhas aqui, outras marquinhas ali. Ganhei mais dores em alguns lugares. E eu aprendi a acolher essa Daiane, eu aprendi a ver que essa sou eu agora. A gente muda, a gente perde e ganha muitas coisas. Eu perdi muitas pessoas, eu perdi muitas coisas e eu não me arrependo. Hoje eu ainda tô em tratamento, ainda tenho um longo cuidado aí pela frente, mas eu vejo que assim, o mais importante foi isso, foi eu me acolher, foi eu me desligar de tudo que as pessoas estavam falando e me ligar em mim. Eu vi que... Ai, gente, desculpa. Eu vi que assim, eu precisei passar por isso comigo mesma, antes de externar isso, antes de falar isso para outras pessoas. É recente que eu comecei a conseguir falar, a conseguir externar isso. É recente que eu comecei a entender mais pelo que eu tava passando, a querer conhecer mais tudo isso, todo esse meio, a depressão, a ansiedade, o que é uma depressão pré e pós-parto, o que isso pode influenciar, o corpo da mulher depois do parto, a cabeça, os hormônios, tudo muda muito. E eu demorei para conseguir entender essas coisas, para conseguir assimilar tudo isso. E eu pesquisei muito, eu vim compartilhar esse vídeo, eu vim trazer aqui, porque eu pesquisei muito sobre tudo isso no YouTube, no Google, enfim. E a gente sempre acha tudo muito raso, a gente só acha aquele pontinha do iceberg, quando na verdade envolve muitas outras coisas, tem muitas questões, tem muita coisa, a gente ainda não conhece muito, a gente ainda não entende muito. E eu quis deixar nesse vídeo um pouco resumido de tudo que aconteceu comigo em relação à depressão pré e pós-parto. Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha ajudado, que tenha sido um bom vídeo, que você tenha gostado de assistir. Peço que deixe seu like, se inscreva no canal. Se gostou e quiser que eu traga mais conteúdos, se tiver mais dúvidas com relação a isso, estou disposta a gravar mais vídeos sobre isso. Acredito que esse possa ter sido só uma introdução. E é isso. Digo pra você, procura tratamento, procura se cuidar, se acolha. Entenda que vai doer muito até não doer mais, ou até doer o mínimo do mínimo do mínimo, até depois você não sentir mais. Mas tem que doer. Tem que doer, a gente tem que sentir, a gente tem que passar, para depois a gente conseguir entender aquilo. Então se acolha, procura o melhor para você, o melhor tratamento, vai atrás de se cuidar. Falo isso não só para mães, mas em geral. Se você não estiver se sentindo bem, procura ajuda, procura cuidados. Desliga pro mundo, não importa se as pessoas estão dizendo que é besteira, que você está querendo chamar atenção, que é falta do que fazer.
Se desliga pra isso e vai atrás do seu cuidado, do seu melhor. Então é isso. Não se esqueça de se inscrever, de curtir esse vídeo, compartilhar. E muito obrigada para quem ficou até aqui. Até o próximo vídeo.